Alô, telespectador da TV Mar Canal 525, um forte abraço para você. Estamos começando mais um Canal Esportes pela sua TV Mar, trazendo as últimas notícias e deixando você bem informado. Lembrando que nesta terça-feira nós vamos ter aí CSA e CRB em campo pela Série B. Não que os dois clubes entrarão em rota de colisão, né? Frente a frente. Isso já aconteceu na rodada passada. Mas o CRB vai jogar contra o Cruzeiro, que vem aí de bons resultados nas últimas rodadas, desde a chegada do técnico Luiz Felipe Scolari. Também o CSA vai até Aracaju. Já está por lá, na verdade, para enfrentar o Confiança, que é uma das equipes em ascensão, assim como o próprio CSA nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Aqui nos estúdios nós vamos conversar com o gestor Marquinhos Mossoró, ele que tem uma escolinha de futebol e que já desempenhou um trabalho importante também nas funções de diretor de futebol do Centro Esportivo Alagoano. Daqui a pouco vai conversar com a gente aqui no programa, vai falar do que anda fazendo também, né? Aqui em Maceió, eu encontrei o Marquinhos Mossoró na semana passada, meio que por acaso, né? No jogo do Coruripe pela Série D do Campeonato Brasileiro, e ele falava, não, estou aqui em Maceió, não estou de passagem não, e vai falar exatamente de seus projetos aqui no programa. Por falar em Série D, o Coruripe jogou no último domingo e venceu a equipe do América de Natal, abrindo assim uma boa vantagem para o segundo jogo, no próximo final de semana, em Natal, na Arena das Dunas. Joga pelo empate para poder passar para as oitavas de final da Série D. A Série D que ontem teve seu último jogo nesta segunda fase. E a vitória do Altos em cima do Rio Branco, daqui a pouco você vai poder acompanhar como foi esse jogo aqui no programa. Tudo isso e muito mais você vai saber a partir de agora no mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana. O meu, o seu e o nosso Canal Esportes está no ar. Ao vivo pelo portal Gazeta Web e pelo aplicativo TV Mar, você acompanha a nossa programação. Assim como a reprise desta edição do Canal Esportes, você acompanha também no nosso canal no YouTube. Cumprimentando o nosso Marquinhos Mossoró. Como é que tá, Marquinhos? Tudo bem? Rapaz, o que é que você anda fazendo da vida? O telespectador já quer saber. O Marquinhos Mossoró está aqui em Maceió, está tocando os projetos, está envolvido ainda com futebol. Fala um pouquinho de você, Marquinhos. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, né? Boa tarde. Nós estamos aqui residindo em Maceió, graças a Deus. A gente tem alguns projetos e, como você me trouxe aqui, né, um tempo atrás, para poder falar um pouco sobre a base. Isso. Na época nós tínhamos sido campeões invicto, né, do Sub-20, né, há 2 anos atrás. Então nós temos algum projeto aqui, né, e como nós estamos ligados ao futebol, aos meninos, então a gente está concluindo alguns cursos em relação à categoria de base. Então nós concluímos isso e permanecemos em Maceió, com um projeto de escolinhas, agenciando alguns meninos, alguns jogadores. Então a gente preferiu ficar aqui em Maceió pela amizade e pelo que a gente conquistou aqui com o nosso trabalho. Você, falando um pouquinho de sua carreira, você atuou no CSA aqui em Alagoas, era volante, daquele estilo de jogar firme mesmo. Mas vamos falar um pouquinho do Marquinhos Mossoró, da época de atleta, para o torcedor lembrar quem era o Marquinhos Mossoró. Ele tem um irmão que ainda está atuando, né? O Marquinhos parou há alguns anos, mas o irmão dele está atuando na Turquia. E é um dos grandes personagens também do futebol brasileiro, entre os atletas brasileiros que atuam em outros países, por estar hoje vivendo essa oportunidade há 6 anos, 6 temporadas no futebol turco. Marquinhos, vamos falar um pouquinho de você. Você começou a jogar onde? Vamos falar um pouquinho da tua vida. Eu comecei, né, com 20 anos de idade, numa peneira lá em Mossoró. Começou velho, hein? Começou velho. Eu tinha esse sonho até porque na época eu não tinha escolinhas, né? Eu falo sempre para os meninos hoje, né, algumas palestras que a gente sai fazendo aí em algumas entidades, em algumas escolinhas, que não tem idade para você realizar seu sonho, não tem cor, não tem tamanho, né? Então eu tive uma oportunidade de fazer uma peneira com 20 anos de idade no Mossoró Esporte Clube, um time também que ia iniciar a competição profissional em 1996. Então foi aí onde eu comecei a realizar o meu sonho de virar jogador de futebol profissional. Você nasceu no Rio Grande do Norte, mesmo? Nasci em Mossoró, moçoroense, né? E meu pai me deu todo o apoio. A gente sabia que a dificuldade em começar num time que não tinha tanta tradição, mas meu sonho era jogar no Baraunas ou no Potiguar, né? Que eram os times grandes da cidade. Então eu acabei jogando nos dois. Depois eu fui para o ABC de Natal, onde eu me consagrei, firmei meu nome no cenário do futebol moçoroense, Rio Grande do Norte, né, do futebol potiguar, onde eu fui 5 vezes campeões pelo ABC.
Olha. Né? Então eu tenho mais de 150 jogos, tenho uma marca registrada lá de um cara vencedor que saiu de Mossoró e conseguiu vencer lá no ABC. E daí eu rodei o mundo, fui para Brasília, joguei 2 primeiras divisões, joguei Copa do Nordeste, Copa Sul-Minas, onde eu fui um dos melhores momentos da minha carreira foi pelo Tubarão de Santa Catarina. Né? O treinador Arnaldo Lira, que é daqui de Maceió, Patinha, Patinha, me convidou e a gente foi jogar uma Copa Sul-Minas, onde eu fui vice-artilheiro da Copa Sul-Minas, né? Fazendo gol do Fantástico. Então daí eu comecei a ver que tinha virado realidade o meu sonho de ser jogador de futebol profissional. E graças a Deus eu vim para Maceió também, tive a oportunidade de ser vice-campeão pelo CSA em 2006, né? Perdeu a final, né? Lá em Coruripe nos pênaltis, um jogo muito conturbado, muita polêmica. E depois em seguida eu fui jogar pelo CRB, a Série B do Brasileiro também, onde nós tínhamos aquele jogo contra o Remo em casa, que precisava vencer e vencemos por 2-1. Onde o Val Baiano foi o artilheiro do Brasil naquela época, tinha, né? O Bebeto então, também, né? O Saulo, Bebeto, o Rodrigo Santos, tinha um timezinho bem organizado. A maioria dos jogadores também regional daqui de Alagoas. Então a gente começou a deixar o nosso nome registrado aqui em Alagoas. Isso é importante porque a família do Marquinhos Mossoró, ela é envolvida com futebol, né, Marquinhos? Você tem um irmão também, vou falar um pouquinho do Márcio. Está lá na Turquia, 6 temporadas já. Vamos falar um pouquinho também do que você representou. Você é mais velho do que ele, nesse caso, né? Eu sou mais velho lá de casa, a gente tem 4 irmãos. Então você representou, você foi um espelho também para seu irmão, sim, né? Sim, e o Márcio começou, para você ver, a gente foi jogar em 99, a Série C do Brasileiro, e na preliminar, na época, era obrigado, como aqui também tinha, todo jogo tinha que ter uma preliminar, né? Então o Potiguar juntou os meninos, né? E eu fui, como eu jogava no Potiguar, convidei o Márcio, na época com 15 anos, magrinho, pequeno. E ele foi jogar essa preliminar. E o diretor do Ferroviário, era Potiguar e Ferroviário do Ceará, gostou dele, né? E falou, você quer ir para o Ferroviário? Eu falei, só se for agora. Aí peguei ele, conversei com mamãe e meu pai, né? Como eu era mais velho, responsável. A gente arrumou as coisas dele e daí ele foi. Rodou o mundo com 15 anos, foi no interior de Santa Catarina, foi no Cruzeiro, o Cruzeiro não quis, foi no Fluminense, ninguém quis. E de repente ele caiu no Paulista de Jundiaí. Você deve lembrar aquela final. Foi um dos grandes momentos dele aqui no futebol do Brasil, né? Contra o Fluminense, né? O treinador na época do Fluminense era o Abel e o Mancini, Wagner Mancini, era do Paulista de Jundiaí. Então meu irmão fez gol na final e dali os próprios clubes que há 2 anos atrás não queriam ele, né? Inclusive fizeram grande proposta para poder comprar ele ao Paulista e ele acabou preferindo ir para o Inter. Naquele tempo o Inter vivia um grande momento, que era Fernandão, Rafael Sobis, né? Quem está falando agora que vai jogar hoje contra o CRB. Então, assim, o Inter era um grande time, né? Então, meu irmão preferiu ir para lá, fez um contrato de 4 anos com o Inter, mas ficou só 1 ano, onde foi campeão mundial, junto com o Adriano Gabiru, né? Na época, vice-campeão brasileiro, campeão gaúcho, e acabou indo para Portugal. Passou 6 anos no Braga, depois foi para a Arábia, e hoje ele está há 6 anos na Turquia, né? No ano passado o time foi campeão turco, né? O Başakşehir. Esse ano ele está no Göztepe, que é um time também intermediário, mas é uma baita estrutura. Eu tive a oportunidade de conhecer, de fazer alguns estágios lá. Estou indo agora novamente, né? Daqui a 2 semanas nós estaremos lá aí para passar mais um período de trabalho, de conhecimento e também conhecer um pouco da cultura turca, né? Sair um pouquinho dessa área do futebol profissional, Marquinhos, para você, acaba sendo hoje assim um pouco mais tranquilo para você trabalhar com o futebol, já que no futebol profissional existe uma pressão muito grande, impaciência de torcedor. Você trabalhou, por exemplo, no CSA e assumiu funções em momentos delicados do CSA e foi importante para trazer o CSA, resgatar o CSA no cenário futebolístico nacional, até o CSA do ano passado que chegou à Série A. Hoje te dá mais tranquilidade trabalhar nas categorias de base, ter um pouco mais de equilíbrio, paciência para poder preparar um garoto para ele chegar no futebol profissional um pouco melhor? Eu não diria tranquilidade, até porque toda função existe uma responsabilidade, sabe? Até sua mesmo aqui, você tem que ser um cara totalmente responsável e concentrado no que você está fazendo para fazer o melhor. Então, quando você está dentro de um clube, você tem que prestar serviços e obrigações para alguém que está acima de você. Mas quando você é proprietário, a tranquilidade que eu tenho é porque ali eu não preciso dar satisfação a ninguém. É meu, do jeito que eu faço, é do jeito que eu quero. Então isso me dá uma tranquilidade de eu fazer aquilo que eu penso. Sim. Quando eu estou num clube, então a gente tem que saber que existe normas, existe regra e hierarquia. Então a gente não pode fazer aquilo tudo que a gente quer. Isso. Então há essa barreira. Mas como eu falei antes, aí eu estava conversando com o pessoal aqui em off, que dá essa adrenalina. Às vezes você sente falta de estar no clube, de levantar uma bandeira,
sabe? De representar. Às vezes você é até mais valorizado do que quando você está só. A sede da imprensa, né? Marquinhos da entrevista pessoal, aqui e tal, aquela coisa. Às vezes você recebe mais ligações quando está no clube, entendeu? Pessoas de interesse e tal. Mas nessa função nova que eu estou agora, com a garotada e tudo, há 4 anos também eu tenho um projeto social em Campina Grande, né? E outro em Mossoró. E nós também abrimos aqui agora em Maceió. Aproveitar essa onda que era do CSA nas escolinhas e a gente acabou abraçando e eu estou bastante feliz, realizado. É algo que eu gosto de fazer, eu tenho um prazer. A cada momento, a cada dia na semana que a gente vê uma evolução, que a gente vê um sorriso de um menino que é feliz em estar fazendo aquilo que é um sonho, né? E você está tratando com sonho, né, Sim, com certeza. E quando você trabalha com sonho de menino, você não pode decepcionar. É verdade. Então a gente tem maior prazer nisso. Hoje eu sou bem mais tranquilo, realizado, por isso que eu optei em morar aqui em Alagoas, não só pelo mercado do futebol, mas pelas amizades que a gente construiu aqui. Você hoje, para poder montar essa escolinha aqui em Alagoas, teve apoio de outros parceiros da época de CSA, por exemplo? E que você tinha sempre um carinho muito grande, um respeito de pessoas como o nosso Fernandão, como o nosso Pedrinho também. Esses daí acabaram sendo importantes porque eles levantaram também a bandeira naquela época que o CSA tinha escolinha. O Omar também, né, que teve uma participação muito boa nesse momento de transição do CSA. E eu achava que aquele projeto do CSA era um projeto muito bacana. Quando você levava, por exemplo, para os municípios, né, as cidades do interior de Alagoas, a formação de talentos para poder trazer os meninos para mais perto do clube profissional. Por que não deu certo essa situação no CSA, Marquinhos? Então, eu estava bem presente, né? Você falou em vários nomes aí que foram essa base, né? Essa sustentação para que eu pudesse também abraçar essa causa das escolinhas, né? O Pedrinho, o Fernandão, né? O Pedrinho é um cara que hoje está mais presente, a gente tem essa amizade. E o doutor Omar chegou depois, né, justamente num projeto que era do Pedrinho, em relação a expandir essa franquia. Até porque então ninguém nunca tinha isso, essa ideia de poder, vamos abrir franquias. A gente fazia peneiras nos interiores, mas não tinha isso, né? Verdade. E até naquele momento, você nos entrevistou aqui, foi o maior sucesso. A gente tinha quase 11 escolinhas abertas em toda Alagoas. Inclusive pedidos de escolinhas para ser aberta fora do estado de Maceió. Olha só. Né? Mas eu acho que a pessoa, quando você trabalha com base, já é complicado, porque dificilmente alguém vai olhar para baixo. O pessoal gosta de olhar para cima. E quando você abre essas franquias, você acha que, por ser CSA, que vai ter apoio, entendeu? Que os caras vão bancar. Então, você sobrevive muito das mensalidades, de algum patrocínio, para que essas escolinhas possam se manter. Então, assim, quando você abre uma escolinha dessa no interior, a gente sabe que o poder de renda é lá embaixo, é bem baixo. Então, assim, dificilmente você vai conseguir contratar 2 professores, porque geralmente você tem que alugar o espaço para que essa escolinha funcione. Sim. Né? E não é barato. Então, tudo isso é uma despesa muito grande. E quando chega no final do mês, você aguenta 1 mês, você aguenta 2, só que de repente vem a adimplência, não tem como pagar mensalidade. E como é que você vai tirar o aluno de uma escolinha que ele não está pagando? Depois que ele está ali 3, 4 meses com você. Então, você cria uma identificação. Então, às vezes, precisa muito mais de um apoio de uma prefeitura, de um vereador, de alguém de uma política ou de um empresário que banque isso, que dê pelo menos o básico. Que é o básico? O material de treino e um espaço para eles treinarem. E às vezes aqui em Maceió, poucas escolinhas sobreviveram por causa do apoio, porque o CSA não tem como destinar uma verba, uma renda para que essas escolinhas possam se manter nos interiores. Entendi. Então acho que por isso foi a maior dificuldade. E também esse ano, que foi um ano complicado, de pandemia, e na hora que a gente achou que as coisas iam evoluir, acabou estacionando e voltou a estaca zero. Para o seu projeto aqui em Maceió, você ainda leva a marca CSA, é isso, Marquinhos? Você coloca CSA Mossoró, é isso? Como a gente tinha um bom relacionamento, a gente tem um bom relacionamento com o Dr. Omar, com o Rafael, né, e com o próprio Raimundo, que é o presidente do conselho. Então, quando a gente estava na base, então as escolinhas estavam para fechar. E essa escolinha é uma escolinha que tem mais de 50 anos, né, tradição lá no Mutange. Então, a gente acabou abraçando essa escolinha que é CSA oficial, né? Só como a gente saiu do CSA e o CSA não tinha mais interesse de permanecer com essa escolinha, foi que nós fizemos. Nós mudamos o CNPJ, né? Ficou CSA Mossoró. Então, a gente adquiriu essa escolinha, abraçou a causa, as cores azul, né? Então, tem sido um sucesso. A gente fez um contrato ali com o pessoal do espaço, que é do César Cambona. Então, nós estamos ali há mais de 2 anos já, né? Com uma quantidade boa de alunos, jogando o interior todinho. Esse mês a gente já foi para vários interiores aqui de Alagoas, então tem sido um sucesso, tem sido uma satisfação. E quando você faz um negócio que você ama, que você gosta, isso não tem preço. É verdade. Estamos conversando com o Marquinhos Mossoró, ele que tem aqui uma escolinha de futebol
e é ex-jogador do CSA. O nome da escolinha recebe o nome CSA Mossoró. Ele dando aqui a honra na participação ao vivo no estúdio com a gente no Canal Esportes. Mossoró, vamos falar um pouquinho aqui a respeito da Série D do Campeonato Brasileiro. Acompanhamos no domingo a vitória do Coruripe em cima do América de Natal. O Coruripe venceu por 1-0 nessa segunda fase. O gol na casa do adversário não tem peso, mas a vitória por 1-0 garante para o Coruripe, pelo menos de momento, uma ligeira vantagem, a do empate, no segundo jogo, que será realizado no sábado na Arena das Dunas, em Natal. Vamos acompanhar como foi o gol, como foi a partida, com imagens do Maicujo e da CBF TV. Bola aqui com William Araújo. Olha a bola com André Rodrigues, tentou o chute! Passou perto, o Gabriel deu um carrinho e não conseguiu alcançar a bola. Tá. Começa o segundo tempo, são as emoções da Série D, mata-mata aqui em Alagoas. Estamos o Gerson Amaral, o Coro. E o Neguete afasta o perigo ali da entrada da área. Bem, também apareceu aqui o Tadeu. Olha o Coruripe! Cabeça da defesa do América, o André Rodrigues cruze os dedos, vem cruzamento para a área, olha o América, a bola tá valendo essa jogada, aparece mais uma vez de cabeceio, olha o Rodrigo Andrade, salva Alexandre Silva, que oportunidade foi essa, Viderlan? Em cima da linha, o Coruripe salvou o lance. Daqui, pelo menos, a percepção que tive é que a bola não passou realmente da linha. Olhei aqui a movimentação do assistente no... Ele protege. Mais uma vez a bola ali com o Xuxa foi segurar. Falta perigosa pro América. Quem vai cobrar essa falta? Quem vai cobrar essa falta? Ali bem praticamente na entrada da grande área. A cobrança, o Romarinho. Rodrigo Andrade também preparado. Partiu Romarinho em cima da barreira. E termina a partida aqui no estádio municipal. Marquinhos, Mossoró, América é uma equipe muito forte do futebol brasileiro. Você conhece o futebol potiguar como pouco. Já jogou no América, jogou no ABC. Hoje você falar de Potiguar, que na primeira fase ficou no meio do caminho, falar do Globo, que está disputando, América e ABC. A realidade do futebol potiguar é exatamente essa, com os clubes todos na Série D. O que o Coruripe vai enfrentar de força mesmo desse América nesse segundo jogo, pelo que você conhece? O América vai jogar todas as fichas nesse último jogo. Até porque o América fez um investimento, o América está apostando tudo nesse ano. Nós sabemos da tradição que o América, eu tive a oportunidade de jogar uma Série A pelo América de Natal, né? Então nós sabemos como o América é forte. Se você pegar a sequência de jogos do América, então assim, há uma pressão interna muito grande. A gente conversou um pouco com o Fabiano Melo, que é nosso amigo, né, e é executivo de futebol do América. Então o pessoal não esperava essa derrota nesse primeiro jogo. Por Coruripe, por toda a tradição que tem o Coruripe, jogar em Coruripe, sempre foi difícil, né? Tanto para o CRB como para o CSA. Imagine os times de fora. O ABC veio e perdeu para o Coruripe aqui, né, em Maceió. Então, assim, eu tenho certeza, o América tem time. Nós sabemos que o América tem time, né, para poder reverter isso para cá. Agora, assim, é muito complicado. Quando está uma pressão externa, há uma cobrança muito grande do torcedor, da imprensa. Será que o América vai ficar mais um ano na Série D? Será que esse investimento de uma folha de mais de R$300 mil não vai surtir efeito? Então, a América fez investimento, fez 3 contratações nessa última semana antes de fechar as inscrições para poder vir para esse jogo do Coruripe. Eles estrearam no segundo tempo, você estava lá, acompanhou muito bem, né? Então, assim, eu acredito que vai ser um jogo complicado, mas que o América tem plenas condições de poder reverter esse placar. Ainda falando de Série D do Campeonato Brasileiro, tivemos também ontem mais um confronto, o último dessa segunda fase da competição. Lembrando que são 32 equipes ainda que permanecem na Série D. 32 deram adeus à competição na primeira fase, 64 times participaram desde o início e agora apenas 32, ou seja, 16 jogos de mata-mata. E o 16º jogo foi concluído ontem com a partida entre Rio Branco e Altos do Piauí. O Altos venceu fora de casa e tem uma larga vantagem para o segundo jogo. Vamos ver.
Autoriza o árbitro e começa o espetáculo. William tocou de primeira para dentro da grande área com o Damião. Damião recebeu, bateu. A rede pelo lado de fora. Imediatamente ali com o Thiaguinho. Lançou para dentro da grande área. De cabeça. Bruno vai para a defesa e tira de dentro do gol. Deixa eu ver na área do Rio Branco. A bola viajou, foi lá no alto. Chegou de cabeça e olha o gol! Gol! Reinaldo Lobo! De cabeça! Para do William. O William dominou. Vai bater a distância. Ela bate na trave! Já feita a cobrança, jogado para dentro da grande área. Saiu, a bola foi pela linha de fundo. Já vai para a cobrança. Júnior Arcanjo cobrou, jogou para dentro da grande área. Olha o gol! Gol! Do Altos. É o replay. Foi o zagueiro novamente. Chegou sozinho o Reinaldo e mandou para o fundo do gol do Rio Branco. Bola lançada para dentro da grande área, ela foi lá no alto, voltou, subiu de cabeça de novo o zagueiro, hein, cara. Ainda Almir encontrou fácil para sair jogando exatamente com o Mário. Mário bateu, levando o perigo. O lançamento é para dentro da grande área na direção do Vandinho. Subiu de cabeça, a bola sobra com o Damião. Damião dominou, recebeu, ficou de frente com o Vandinho, saiu da marcação, bateu e ela passa, levando o perigo para a meta do goleiro Marcelo. Aí Ramon preparando na perna canhota, foi autorizado para a cobrança. Correu, ajeitou, tocou na bola, que isso. Dá tempo para correr em busca do empate. Bruno vai para a bola, autorizado. Acorreu, tocou na bola o Bruno. Barreira é muito em cima. Barreira de cabeça melhor para o Ramon. Recuperou. A bola sobrou com o Mário. Aí você faz a cobertura toda da Série D, show de bola, viu, galera? Distância. Ela saiu, foi pela linha de fundo. Pois é, Mossoró, você acompanhou aí essa vitória do Altos lá em cima do Rio Branco. Nós estamos aqui sempre trazendo esses detalhes da Série D no momento decisivo da competição. E, claro, vamos ficar na expectativa do Coruripe no próximo final de semana, que é o nosso representante. Jaciobá, nosso outro representante, eu não quero nem comentar. A federação não deveria, não quero nem comentar. Foi o saco de pancadas da competição. Mossoró, vamos lá, falar um pouquinho aqui dessa preparação dos clubes de Alagoas com sua visão e com o seu amplo olhar também a respeito do futebol. O CRB joga hoje à noite e enfrenta o Confiança. O CSA, né? Enfrenta o Confiança hoje à noite. O CRB joga aqui com o Cruzeiro. São dificuldades que os dois times de Alagoas vão enfrentar. O CRB, por exemplo, com o zagueiro Reginaldo Lopes, fala exatamente do encerramento da preparação da equipe para enfrentar o Cruzeiro hoje à noite no estádio Rei Pelé. Zagueiro Reginaldo Lopes, isso. Vamos colocar aí, Max, por favor. Nosso Reginaldo Lopes. A gente sabe que Sampaio vem jogando muito bem seus domínios. A gente sabia da dificuldade que seria o jogo e da importância que seria conseguir um bom resultado lá. Começamos a partida até que bem, conseguindo ter uma posse de bola, fazer o que a gente estava programado, e aí tomamos um gol inesperado, que arrebenta todo o sistema, né? Isso é difícil, dificulta muito, porque aí você tem que correr mais para correr atrás do resultado. E aí nessa que a gente sai, a gente toma um gol de contra-ataque, toma 2-0, no segundo tempo a gente sai, é obrigado a sair e a gente acaba se abrindo um pouco e nós tomamos o terceiro gol e as coisas ficaram bem difíceis. Mas agora são águas passadas, a gente sabe que não dá para ficar lá, não dá tempo lamentar muito, amanhã já tem um jogo muito decisivo e que a gente tem que procurar vencer. É um jogo difícil, se trata do Cruzeiro, um time grande que está jogando na Série B. Cruzeiro do primeiro turno para esse é outro time. Vem numa crescente, vem ganhando jogos, mas a gente está jogando dentro de casa, independente de quem seja o Cruzeiro, seja qualquer outro time, a gente tem que buscar vencer. A gente sabe que não vai ser fácil, vai ser um jogo muito difícil,
mas a gente tem que se preparar ao máximo para conseguir um bom resultado dentro de casa. Sim, com certeza. A gente sabe que a Série B é um campeonato de regularidade, a gente sabe que distanciamos um pouco do G4, isso é notório, e a gente começa a se preocupar um pouco com a parte de baixo. A gente tem uma distância considerável ainda, mas a gente tem que ligar o sinal de alerta. Amanhã com certeza vai ser um divisor de águas, cara. A gente joga em casa, a gente precisa vencer. A gente já tem 4 jogos sem conseguir uma vitória, então a gente não pode ficar. Temos chance de acesso ainda e a gente vai lutar por esse acesso até o final, mesmo que não consigamos, mas a gente vai lutar até o final. E amanhã é um divisor de águas, é um jogo difícil, um jogo contra um time grande que está querendo vencer também. E eu tenho certeza que a gente vai dar o nosso máximo, vamos nos preparar da melhor maneira possível para conseguir fazer um grande jogo amanhã e buscar a vitória. Tá aí, né, o lateral, né, Reginaldo Lopes, conversando exatamente com a imprensa a respeito dos preparativos para o jogo desta noite com o Cruzeiro. Os 2 jogos começando no mesmo horário, às 9h30 da noite, CSA jogando com o Confiança, lá em Aracaju, no estádio Batistão, e o CRB enfrentando o Cruzeiro de Minas Gerais, aqui no estádio Repelé, no mesmo horário. Dá para pensar em um clube de Alagoas na Série A ano que vem, Mossoró? Você acredita? Rapaz, a gente torce, né? A gente torce. Eu não acredito, até porque a gente sabe como é complicado, né? O CSA vive um bom momento, né? Apesar da última derrota em casa, né? Tanto o clássico como a derrota para o América Mineiro. Então acabou esfriando um pouco essa chama do torcedor em ver novamente o CSA na Série A. Mas a gente fica torcendo para que volte a acontecer isso, né? A gente sabe que a realidade hoje, pelo elenco que o CSA e o CRB têm hoje, a gente acha muito difícil, não impossível. Só acho um pouco complicado pela sequência de jogos que os 2 clubes têm. Confiança, ele participa desta Série B numa pressão muito grande, em pelo menos se manter e até alcançar o que o CSA fez, por exemplo, em disputar a Série A ano passado, acabou sendo um espelho para muitos clubes de outras regiões que não têm tanta tradição na primeira divisão do futebol nacional. Exemplo, Alagoas. Alagoas é um estado que não tem tradição na primeira divisão. O que aconteceu com o CSA ano passado acabou despertando em Sergipe, na Paraíba, a mesma necessidade de levar os seus clubes para representar o estado. E isso tem acontecido com Confiança nessa Série B, né? O Confiança, o Sampaio Corrêa são equipes que têm, assim, sido as surpresas nessa competição, hein, Marquinhos? O Sampaio nem tanto, até porque o Sampaio é um time, se você pegar nos últimos anos, ele já tem frequentado a Série B. Batendo na trave. Na Série B ele já tem frequentado, apesar de ter sido rebaixado. Mas é um time que já tem uma tradiçãozinha de 4, 5 anos ali na Série B. Quando a gente fala do Confiança e você fala numa pressão, essa pressão ela existe quando começa a competição. Mas quando você olha para trás e você vê que você já fugiu daquele medo do rebaixamento do seu primeiro ano, que quando um clube entra a primeira vez com a Série B, qual é o principal objetivo dele? Permanecer. É verdade. Então eu vou permanecer, aquele fantasma do rebaixamento, então eu não posso. Então, por Confiança hoje, por que eles estão jogando com esse futebol? Eu vi vários jogos do Confiança, né? Então é um time bem organizado, até aquele próprio jogo que ele jogou aqui contra o CSA, todo mundo elogiou a organização tática do Confiança, né? É um time bem organizado, tem grandes jogadores, para mim um dos melhores jogadores que o Confiança tem é o Ítalo, né? Tá jogando uma Série B, dificilmente eu acho que ele permanece no Confiança, jogador que o CSA quis trazer ano passado também para cá, né? Uma qualidade excelente. Eu acho que o Confiança vive aquele momento hoje de tranquilidade, porque ele sabe que ele não olha para trás, ele não vê mais o rebaixamento. Então ele está olhando para cima. Então, assim, pela confiança e pela postura que o Confiança tem, eu acho que o Confiança também está trilhando aquele mesmo caminho do CSA trilhou o ano passado. Muito bem. Esse é o Marquinhos Mossoró conversando com a gente. E eu gostaria, nesse finalzinho aqui do Canal Esportes, antes de agradecer a participação do Marquinhos, que ele ficasse muito à vontade, Marquinhos, para poder fazer o chamamento para a garotada, né? Um período de pandemia que nós estamos ainda enfrentando, mas todos os cuidados estão sendo tomados e as escolinhas, elas aos poucos, elas têm voltado para poder oferecer os seus serviços. E a tua escolinha conseguiu pelo menos permanecer. Então, o que é preciso fazer para poder se inscrever nessa escolinha? O que é que pode fazer? Nós já estamos no final do ano, né, Videlão? Então a gente está aí nessas 2 últimas semanas aí encerrando nossos preparativos, até porque eu tenho essa viagem marcada, né, e retornamos em janeiro. Então, só é ir ali a gente tem o Instagram, que é a escolinha Marquinhos Mossoró CSA, né, no nosso Instagram, tem todas as informações ali sobre o valor da mensalidade, sobre os dias de treino, sobre o uniforme e toda a programação da escolinha a partir do dia 6 de janeiro. Então, nós temos nossa programação.
né? Queria agradecer já a você de antemão. Tamo junto. Mais uma vez você tem aberto as portas para que a gente possa falar não só de Marquinhos Mossoró, mas também do nosso projeto, né? E dizer para o pessoal, vale a pena. Nós tivemos um ano muito complicado, um ano muito difícil, mas vale a pena você olhar um pouquinho para o jovem, né? Principalmente as autoridades maiores aqui do estado, colocar algum projeto que incentive essas crianças e as pessoas que trabalham com elas para que possa dar uma condição melhor e a gente possa tirar essas crianças das drogas. E com o Marquinhos Mossoró, nós vamos encerrando esta edição do Canal Esportes. Quero agradecer a sua audiência, você que ficou conosco agora nesta última meia hora. Amanhã estaremos de volta para trazer toda a repercussão desta rodada cheia de Série B do Campeonato Brasileiro e também os preparativos do nosso Coruripe para a 4ª divisão do futebol nacional. Jogo decisivo com o América no final de semana. Grande abraço, fique com Deus e até amanhã.